Bom dia, meninos do sexto ano. Vamos terminar o nosso capítulo, né? Que é o capítulo... qual que é o número? Capítulo 8, que vai falar sobre a água. Então, eu tô terminando as duas últimas páginas e essas duas últimas vai falar sobre a solubilidade da água, né? Eu gosto, assim, lá tem uma experiência, né, que seria interessante vocês fazerem, né? Que lá tá falando que o Samuel, ele acrescentou uma colher de sal na mistura de açúcar na água e mexeu. E aí pede para vocês estarem observando, né? Ele pegou um copo e colocou o açúcar. E aí, né, se a gente prestar atenção, na composição dos materiais, né, dos produtos que a gente utiliza, a maioria deles, né, apresenta água em sua composição. E a água, meninos, sendo em sua composição, ela é considerada, né, uma substância que tem facilidade para dissolver outras. Então, é muito importante vocês prestarem atenção e anotarem isso. A água tem a capacidade de dissolver praticamente, né, a maioria das substâncias que existem no planeta, se mergulhado nelas. Então, nós falamos que a água ela é considerada um solvente universal, né? Uma propriedade dessa água, além da densidade que a gente já estudou, é a capacidade de dissolver substâncias. O que é dissolvido na água é chamado de agora esqueci, meninos. A capacidade que ele tem de dissolver, né? Então, a água ela é um solvente e aí ele vai ser dissolvido, né? E tem aqueles que não conseguem, a gente vai ver agora. Olha, se nós colocarmos um pouco de óleo em um copo de água, né, veremos que ele não se dissolve. Então, eu falo que ele é insolúvel. Se eu pegar um copo com água e colocar um sal e mexer, nós vamos ver que nós não vamos conseguir ver o sal, nem o açúcar. Esses produtos nós falamos que é solúvel em água. Aquilo que a água dissolve, nós chamamos de solúvel. E aquilo que a água não consegue dissolver, nós chamamos de insolúvel, certo? Por que a água consegue dissolver a maioria? Porque ela é considerada um solvente universal. Então, essa função, né, da solubilidade da água, ela é fundamental para a nossa vida, por quê? Porque ela participa de importantes funções no nosso corpo, né, como é o de transportar substâncias que para a célula, né, e participar de algumas reações químicas no nosso corpo. É quando eu falo em solubilidade, né, eu vou ter que falar em soluto e em solvente. É a capacidade que a água tem, tá, que é o solvente, em dissolver uma determinada substância, que é o soluto. Quando ela dissolve, é chamada de solução. Então, o que é solvente, tá? É a substância que dissolve outra substância. No caso, o solvente ele vai dissolver um soluto. Geralmente, o nosso solvente é a água. Geralmente, tá, meninos? Por exemplo, se eu levantei pela manhã e agora eu vou tomar um leite achocolatado. Eu pego o leite e vou pegar uma colher de achocolatado e colocar nesse leite. Nesse caso, o meu solvente vai ser o leite e o achocolatado, que vai ser dissolvido, vai ser o meu soluto, certo? Então, o solvente é aquilo que vai dissolver outra substância. O soluto é a substância que vai ser dispersada no meu solvente, né? Que eu vou tentar ali dissolver, tá? Então, olha só, aqui dá o exemplo do suco e da água. Então, eu pego um copo com água, meu solvente, pego o pozinho do suco, soluto, e dissolvo na água que eu formei o suco. O suco vai ser a minha solução. Então, a água pura, ela é sem moléculas, tá? Então, ela tem apenas as moléculas da água e ela também é hidrossolúvel, né? É uma substância que se dissolve na água.
Aí eu tenho as propriedades da água. Propriedade da água, a primeira característica é que ela é solvente universal. O que é solvente universal? É que ela é capaz de dissolver, né, outras substâncias. E soluto? Soluto é a substância que irá ser dissolvido. Soluto e solvente vão formar aí uma solução. Já falei isso para vocês e no livro de vocês, na página 34, também está explicando. Então, a solubilidade, a água é um solvente, né? E aí, quando eu pego, adiciono um soluto no meu solvente, na minha água, eu formo uma solução. Solvente universal é porque ela é abundante na Terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Então, por exemplo, se eu misturo etanol na água, o etanol vai misturar por completo, né? Então, a água consegue dissolver o etanol. Já se eu misturo gasolina na água, a gasolina vai ficar em cima porque ela é menos densa e a água embaixo. Opa, não passei aqui para vocês, olha aí. Tá? Então, ela não consegue dissolver, por isso que eu falo que ela não dissolve grande parte, tá? Gente, a água, ela é fonte de vida, então ela é um solvente da vida, por quê? Porque ela compõe uma molécula, dissolve compostos, dissipa calor, controla a temperatura do nosso corpo, participa de reações químicas, transporta compostos no sangue e é um meio de transporte de moléculas, tá? Intra e extracelular. Depois vocês fazem uma lidazinha no livro de vocês, na página 33 e 34, né? Anotem essas definições de soluto, solvente, solução no cantinho, porque tem espaço aí do lado do copo com óleo, né? E do lado do leite, né? Então, vocês vão ver lá sobre essas diferenciação. E aí, para casa, né, vocês têm a atividade do livro na página 37 e 38. A 35 eu já pedi para fazer. Ah, não, 35 não pedi. Então, vocês podem fazer aí a 35. A número 3 não foi feita. Na verdade, nós não fizemos nenhuma, tá? Então, pode ser a 35. E a 38, a 36 e a 37 nós já fizemos. Vou colocar lá no Classroom, tá? 35 e a 38. Essas duas que vocês vão fazer para mim. A 38, você vai postar ela valendo nota. A 38 vai ser postada e vai valer 1 ponto, ok? Beijos para vocês, até a próxima aula.